Vamos falar sobre um traço de personalidade que é super comum, mas que muita gente ainda não entende direito. E olha, ele afeta 1 a cada 5 pessoas. Vamos mergulhar nessa história. Sabe, essa é uma daquelas frases que parece que foi tirada do diário de muita gente, né? É aquela sensação constante de que a sua essência, o jeito intenso com que se sente o mundo, é como se fosse um defeito que precisa ser consertado ou escondido. Mas e se não for nada disso? Pois é, acontece que essa sensação não tem nada de rara. Cerca de 20% da população mundial compartilha essa mesma configuração neurológica. Isso não é um problema, não é um distúrbio. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência evolutiva. Para a gente entender isso de verdade, vamos deixar um pouco de lado a experiência pessoal e mergulhar na biologia que existe por trás desse traço. Bom, cientificamente, o nome disso é sensibilidade de processamento sensorial, ou SPS. É um traço neutro que já nasce com a pessoa. As pesquisas mostram que a base disso é um processamento de informações mais profundo e uma reatividade emocional mais forte, tanto para coisas boas quanto para as ruins. E essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem, um cérebro 8K não ouve só os barulhos altos. Ele processa o zumbido sutil da geladeira, a textura da roupa no corpo, a pequena hesitação na voz de um amigo. Ele está captando todos os sinais que a maioria dos outros sistemas nervosos simplesmente filtra e joga fora. Os pesquisadores basicamente identificaram 4 pilares principais desse traço. O primeiro é a tendência de pausar para verificar em lugares ou situações novas. O segundo, uma sensibilidade super aguçada para sutilezas. O terceiro, um processamento profundo, ou seja, uma mania de ficar conectando informações novas com experiências antigas. E por último, reações emocionais mais fortes que acabam sendo um motor para todo esse processamento. Isso nos leva à metáfora central, que muda completamente a forma como a gente enxerga essa característica. Ela deixa de ser uma falha e passa a ser vista como uma brilhante estratégia de sobrevivência. O ponto principal aqui é o seguinte: a sensibilidade não é um erro de fabricação do ser humano. Biólogos evolucionistas já identificaram esse traço em mais de 100 outras espécies. É, na verdade, uma estratégia deliberada da natureza para garantir a sobrevivência do grupo, criando uma minoria que percebe coisas que a maioria nem nota. E aqui a gente vê essas duas estratégias de forma bem clara. Cerca de 80% das pessoas são dentes de leão. São resilientes, sabe, robustos, crescem em qualquer lugar. Os outros 20% são orquídeas. Elas são mais sensíveis ao ambiente, murcham fácil em condições ruins, mas florescem de um jeito espetacular nas condições certas. Pensa que a tribo antigamente precisava dos dois, os guerreiros dentes de leão para agir rápido e as orquídeas para perceber aquele perigo sutil ou uma oportunidade que ninguém mais via. Mas essa sensibilidade não é só um fardo, de jeito nenhum. Na verdade, ela é uma faca de 2 gumes, um conceito que os psicólogos chamam de sensibilidade vantajosa. E aqui que está a grande virada de chave. O mesmíssimo sistema nervoso que torna as pessoas orquídea mais vulneráveis ao estresse e ao caos também as torna incrivelmente receptivas a ambientes positivos, que dão apoio, que enriquecem. Elas não só sobrevivem nessas condições, elas se destacam. Esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Em um ambiente ruim, as orquídeas se dão pior que os dentes de leão. Mas olha só o que acontece em um ambiente que dá suporte. O desempenho delas dispara, ultrapassa todo mundo, a sensibilidade vira uma supervantagem. Então a questão não é como endurecer a orquídea, a questão é como construir a estufa certa para ela. Essa mudança de mentalidade é tudo. Em vez de tentar sufocar a própria sensibilidade, o objetivo passa a ser projetar conscientemente uma vida, um ambiente físico e também psicológico que nutra essa característica. E uma ferramenta poderosa para isso é o conceito de dieta sensorial. Pensa assim: o sistema nervoso consome informação sensorial. Para não entrar em colapso, é preciso minimizar ativamente os estímulos que esgotam, tipo escritórios abertos, barulhentos ou notificações pipocando o tempo todo, e maximizar radicalmente os que nutrem, como a natureza, o silêncio, a beleza. Encontrar um nicho restaurador, um cantinho para zerar o sistema, não é luxo, é manutenção básica. Agora, tem outra camada aqui, que é o desafio com as outras pessoas. A neurociência sugere que quem tem SPS possui neurônios espelho hiperativos, ou seja, essas pessoas não só entendem a emoção dos outros, elas absorvem, sentindo a ansiedade ou a tristeza de outra pessoa no próprio corpo. Para conseguir lidar com isso, é fundamental diferenciar empatia de compaixão.
Empatia é sentir com alguém, o que ativa os centros de dor do cérebro. É como pular na água para se afogar junto com um amigo que está em perigo. Já a compaixão é cuidar de alguém. E olha que interessante, isso ativa os centros de recompensa do cérebro. É ficar segura na margem e jogar uma corda. Essa pequena mudança mental protege do esgotamento emocional. E por último, para proteger a própria energia, o protocolo da pausa é essencial. Como os cérebros sensíveis processam as coisas tão profundamente, eles precisam de mais tempo para tomar decisões. Então, a resposta padrão para qualquer novo pedido pode ser: vou dar uma olhada e te retorno. Essa pausa cria um espaço valioso para que a lógica alcance o impulso emocional, permitindo uma decisão que realmente respeite a própria capacidade. É muito importante entender que essas estratégias não são sobre fugir ou se esconder. Pelo contrário, elas são sobre construir a resiliência e a energia necessárias para a gente conseguir se engajar com o mundo de uma forma que seja sustentável e poderosa. No momento em que a pessoa orquídea se torna arquiteta do seu próprio ambiente, ela para de só sobreviver e começa a florescer de verdade. É aí que a sensibilidade deixa de ser um peso e se revela o que realmente é: um superpoder. A capacidade de ver, de sentir e de criar com uma profundidade que a maioria das pessoas nem imagina. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo que está cada vez mais barulhento, mais rápido, mais complexo, talvez essa capacidade de pausar, de sentir profundamente e de perceber as sutilezas não seja uma fraqueza. Talvez seja uma das qualidades mais valiosas que existem.